Queridos amigos da Escola dos Aprendizes do Evangelho, eu envio a todos vocês o meu desejo de muita paz, de muita luz, que Cristo esteja sempre presente nos nossos corações, nos nossos lares. E hoje, novamente, nós estamos nos encontrando para darmos continuidade aos nossos estudos. E vamos estar falando sobre a categoria dos mundos. Sempre falamos, em um mundo de provas e expiações, falamos que o planeta Terra está mudando para um planeta de regeneração, ou um mundo de regeneração, mundos felizes, mundos mais ditosos que o nosso. E o próprio Evangelho, segundo o Espiritismo, no seu capítulo 3, já nos traz essa categoria dos mundos. Jesus mesmo afirmava que na casa de meu Pai há muitas moradas. E essas moradas se referem aos diferentes tipos de mundo, aos diferentes tipos de planeta que nós encontramos no universo. Porque onde é a casa de Deus? O universo. Vamos observar que através das leis universais, que são leis imutáveis, oferece a cada mundo e a cada espírito a oportunidade de se situar-se e manifestar-se segundo o seu grau evolutivo. Discutir a evolução do espírito nos diferentes mundos, as formas e as experiências, a bondade do Pai e as condições de cada mundo, a lei da evolução e a lei da afinidade são os itens que nós vamos estar desenvolvendo na nossa aula de hoje. Todos nós fazemos parte de um plano divino, nós já vimos isso em aulas anteriores. Neste plano divino, enquanto espírito, nós buscamos nos realizarmos em divindade. Mas como em divindade? Porque cada um de nós somos uma centelha divina. E para isso o universo oferece ao ser todos os meios, condições e posições para ele construir e reconstruir os corpos para a sua autorrealização. Ele então expande sua consciência e torna os potenciais latentes em capacidades ativas. Nas aulas que foram estudadas, a evolução anímica, nós vimos que a evolução ela se inicia através da mônada do mineral e a partir da evolução, sempre seguindo a lei da evolução, o universo vai oferecendo a cada ser a condição necessária para que ele possa estar se construindo e reconstruindo em seus corpos, para que ele possa estar cada vez mais desenvolvendo esse processo de evolução. E à medida que vai acontecendo essa transformação, os corpos, na verdade os espíritos, eles vão expandindo sua consciência e aquelas potências que estavam latentes, elas começam a despertar, elas começam aos poucos a ir se sobressaindo. No universo, sabemos que existem várias formas de vida, tanto materiais quanto imateriais. A nós, cabe assim na nossa mente, muitas vezes, que forma de vida é só aquilo que nós conhecemos, da maneira que nós conhecemos. Então, quando nós imaginamos que há outros planetas habitados, a gente deve estar imaginando que vai encontrar outro ser humano igual nós, com essa aparência. E não é bem assim que as coisas acontecem, porque isso vai estar dependendo de vários aspectos.
Cabe a nós entendermos que tudo é habitado no universo, que nada que existe é inútil, tudo cumpre uma função dentro do universo. Que existe uma energia disponível para manter a vida no universo e que existem variados estados, níveis evolutivos no universo e cada planeta, astro está apto ou se adapta ao nível das entidades residentes. Vamos conversar um pouquinho sobre item. Existem variados estados. Então, o que quer dizer existem variados estados? Existem diferentes formas de vida no universo. De acordo com o quê? Com o estágio evolutivo de cada planeta ou de cada mundo. E cada mundo ele está apto para aquele determinada forma de vida ou ele se adapta ao nível das entidades que ali sobrevivem ou que ali estão encarnadas. Se nós pensarmos em termos de planeta Terra, nós podemos perceber que a Terra ela veio de um planeta primitivo que, num processo de evolução dos seres, esse planeta passou a ser um planeta de provas e expiações, e à medida que os seres humanos, né, eles vão melhorando nas suas condições morais, eles então vão se elevando e a Terra novamente está num estágio de mudança de um planeta de provas e expiação para um planeta de regeneração. Então, cada planeta, da mesma forma como ocorre na Terra, ela vai ter o habitante, né, a sua população vai ser formada de espíritos que estão no nível evolutivo para estar naquele planeta. Diferentes seres na Terra. O objetivo desse momento é nós percebermos que, da mesma maneira que aqui na Terra nós vamos encontrar diferentes formas de vida, de acordo com o local que elas nascem, elas vivem, ou de acordo com os seus habitats, em todo o universo nós vamos também encontrar diferentes formas de vida. Então, não é só aquilo que nós, seres humanos, consideramos como forma de vida. Provavelmente nós ainda não temos o desenvolvimento necessário para podermos perceber outras formas de vida além daquelas que nós conhecemos. Mas aqui na Terra nós podemos encontrar bactérias e vírus em nós mesmos e espalhados pelo planeta. As minhocas, elas vivem aonde? Debaixo da terra. Num outro habitat, o céu, estão os pássaros. Na água, no ambiente aquático, nós temos os peixes e os demais seres aquáticos. As plantas carnívoras, que são vegetais que se alimentam de animais, e toda, né, espécie vegetal do nosso planeta. Os pinguins que se adaptam às regiões geladas, os cupins que se adaptam à madeira. Então, essas diferentes formas de vida na Terra, esses diferentes seres que se adaptam em diferentes lugares, isso também vai acontecer nos outros mundos do universo. Em tudo isso é o que? É um programa divino, um plano divino. Como as funções diferem de mundo a mundo, as humanidades apenas se assemelham por serem humanoides, porém diferem entre si, como um pigmeu difere de um grande africano. Veja bem, cada mundo tem uma função. Então, nós temos os planetas primitivos com uma função, o planeta de provas e expiações com uma outra função,
os mundos de regeneração que têm uma outra função, a categoria dos mundos felizes, os mundos celestes ou divinos. Então, cada planeta tem a sua função, e embora haja semelhança entre as humanidades, os próprios seres humanos que habitam cada um desses planetas, eles diferem entre si, porque, como nós vimos nos slides anteriores, nós temos o que dentro do nosso planeta Terra? Animais que vivem no meio aquático, animais que vivem no céu, animais que vivem na superfície terrestre e diferentes formas físicas. E isso também acontece com nós, seres humanos, em diferentes orbes do planeta, do universo. Cada corpo está adequado ao estado evolutivo em que se encontra. Por exemplo, nos mundos de prova e expiações como o nosso corpo ainda ele é constituído de matéria muito densa, né? Esse nosso corpo acaba sendo uma carga pesada para nós, ele aprisiona o nosso espírito. Já nos mundos felizes, os corpos são mais sutis, são de mais leveza. Então, o estado evolutivo de cada espírito vai trazer a ele o corpo adequado que ele precisa. Nós temos, por exemplo, o caso de Jesus. Jesus é um espírito da esfera crística, do mundo divino, né? Do mundo celeste. E quando Jesus veio a encarnar aqui na Terra com essa missão santificada que ele veio de nos ensinar o amor, ele precisou de quase 1000 anos para passar num processo de adaptação para que o corpo dele, né, para que o espírito dele pudesse encarnar num corpo dentro dos padrões do nosso mundo, da função da Terra no momento em que o Cristo veio encarnar aqui. Então, desta maneira, cada corpo vai estar adequado ao estado evolutivo que se encontra. Obviamente, Jesus fez uma adaptação necessária para cumprir a sua missão, porém, já era um espírito de grande luz que não tinha necessidade de um corpo material como nós ainda temos, mas ele tinha uma missão. Nos graus mais adiantados, os corpos são mais fluídicos e menos materializados. Conforme o programa divino, modificam-se as estruturas dos planetas, escolas, para que os habitantes, alunos, se adaptem às novas lições, aulas. Olha que comparação interessante que nós temos aqui. Vamos imaginar que cada planeta seja uma escola e que cada habitante sejam os alunos. E que para cada tipo de escola, planeta, né, nós vamos ter as lições que esse aluno precisa. Então, fazendo uma comparação muito grosseira, vai ter um planeta que, se eu quero aprender português, eu vou para aquele planeta escola, planeta português. Este aluno vai lá e vai receber aulas de português. Agora, e se eu sou um espírito que ainda não pratico 100% bem, se eu ainda sou um espírito que tem ainda muita predominância de mal em mim, se eu ainda não tenho meus valores morais definidos, que tipo de planeta que eu vou? Para um mundo celeste? Para um mundo primitivo? Para um mundo de provas e expiações? Então, nós, enquanto espíritos, somos alunos e nós vamos reencarnar ou encarnar naquele planeta escola que vai nos proporcionar as lições que nós precisamos aprender para a nossa evolução espiritual.
Os espíritos encarnados no mundo não estão ligados a ele indefinidamente e não passam nesse mundo por todas as fases do progresso que devem realizar para chegarem à perfeição. Quando atingem um grau de adiantamento necessário, passam para outro mundo mais adiantado, e assim sucessivamente, até chegarem ao estado de espíritos puros. Os mundos são as estações que eles encontram os elementos de progresso proporcionais ao seu adiantamento. É para eles uma recompensa passarem a um mundo de ordem mais elevada, como é um castigo por prolongarem sua permanência num mundo infeliz ou serem relegados a um mundo ainda mais infeliz por se haverem obstinado ao mal. Então, nenhum espírito vai ficar indefinidamente num único planeta. Por exemplo, um espírito encarnado hoje na Terra, ele não é necessário que ele passe todas as fases da evolução para ele chegar à perfectibilidade na Terra. Tudo vai depender do grau de desenvolvimento, quanto ele evolui, né? Sempre ligado à lei da evolução, à lei do progresso, o quanto ele consegue evoluir para ir para um mundo mais adiantado. Ou o contrário também pode acontecer. Se o espírito continua se mantendo no mal, ele pode ser dirigido a um mundo mais infeliz. Existe aquele livro Exilados da Capela que traz exatamente esse exemplo. O planeta Capela, que fica na constelação do Cocheiro, é um planeta que era como a nossa Terra, um mundo de provas e expiações. Na medida em que os seus habitantes foram evoluindo e havendo maior predominância do bem, aqueles espíritos que não conseguiram alcançar esse adiantamento necessário para permanecerem em capela, eles foram destinados, né? Eles foram relegados a outros mundos e muitos deles acabaram vindo para a Terra, que na época ainda era um planeta primitivo, na época em que nós tínhamos Babilônia, o Egito, naquele período de construção de pirâmides. Então, isto ocorre em todo o universo. Categoria dos mundos habitados. Todos os espíritos, quando iniciam a sua primeira encarnação, eles nascem, né? Eles encarnam num mundo primitivo. E através da lei da evolução de cada espírito, ele vai passar por diferentes tipos de mundo até chegar aos mundos celestes, também chamados de mundos divinos. E aí nós temos aquele espírito que conseguiu fazer todas as suas reencarnações, sempre evoluindo para o bem, que vão para os mundos ad hoc, que são mundos mais fluidos, para os mundos mais fluidos, e acabam mais rapidamente chegando aos mundos de categorias mais elevadas, ou então aqueles espíritos que eles vão falindo muitas vezes nas suas reencarnações e eles acabam indo para os mundos materiais e demoram mais tempo de chegar aos mundos celestes, aos mundos divinos. Então, tudo vai ser de acordo com a evolução de cada espírito. Os mundos primitivos.
são os mundos acabados de sair dos fluidos incandescentes. Esses planetas são preparados para receber a vida sob a direção dos Cristos e são depositados aí os germes da vida. Desenvolvem-se e progridem gradativamente e são destinados às primeiras encarnações da humana. A vida toda material se limita à luta pela subsistência, o senso moral é quase nulo e por isso mesmo as paixões reinam soberanas. A Terra já passou, né, já por essa fase, a Terra já foi um mundo primitivo, na época em que nós tínhamos os homens da caverna, né, e que depois eles foram evoluindo e da caverna, já no período neolítico, eles começaram a construir habitações bem rudimentares, começaram a desenvolver a agricultura, e aí depois eles vão para uma outra fase, que é a fase da descoberta do metal, e assim, aos poucos, né, durante muitos anos, a humanidade foi se desenvolvendo. Qual é a função dos mundos primitivos dentro do plano divino? Esses mundos, eles são mundos que acabaram de se formar e um Cristo planetário vai ser designado para ser o governador deste mundo. Como nós temos o Jesus Cristo, o nosso governador planetário, há para cada mundo um Cristo responsável por ele. Neste mundo primitivo vão ser depositados as primeiras encarnações da alma humana. Essas primeiras encarnações, o espírito ainda vem muito voltado para o mundo material. Ele vem muito assim, buscando a subsistência, praticamente não tem quase senso moral. Essas paixões não seriam paixões de amor, né? Mas seriam paixões que exageram em qualquer coisa, porque o que é a paixão? A paixão é o exagero de alguma coisa. Allan Kardec já nos traz isso, né? As paixões são exagerar em alguma forma de gostar de algo de uma maneira exacerbada, que em vez de se tornar algo bom, se torna algo ruim. Então, nosso planeta já passou por essa fase, mas no universo ainda existem muitos mundos primitivos. O homem, a partir da sua evolução, né, ele foi mudando não só na sua constituição física, que ele começa do Australopithecus para passar para o Homo habilis, depois para o Homo erectus, depois para o Homo sapiens de Neandertal e atualmente o Homo sapiens sapiens, que somos nós, né? Dentro da nossa evolução, nós somos o Homo sapiens sapiens. Mas nesta mudança não houve só mudança na forma física, houve mudança o quê? Na forma de pensar, houve mudanças dos nossos valores morais, das nossas virtudes. Por exemplo, até 100 anos atrás, ou um pouquinho mais, o homem ainda achava comum se fazer outros homens de escravos. Hoje já não admitimos mais que haja escravidão. A escravidão ela foi abolida por nós enxergarmos moralmente, né, que é inadequado escravizarmos pessoas, que todos têm direito à liberdade. Então, na medida que nós vamos adquirindo esses valores morais, que nós vamos cada vez mais sendo voltados para a prática do bem, que nós vamos buscando a viver a não violência, nós vamos evoluindo espiritualmente. Na medida que nós evoluímos espiritualmente, nós podemos, numa reencarnação futura, ir para um mundo mais adiantado, ou
nos mantermos no mundo no mesmo nível, porque temos ainda expiações, né? Ou se não conseguimos uma evolução, sermos destinados a mundos inferiores. O que são os mundos ad hoc? Após terem completado os ciclos de uma determinada fase ou reino, né, falando novamente das evoluções anímicas, da mônada, do mineral, da transformação do reino animal com o reino vegetal, depois de toda essa fase dessa evolução anímica, e os séculos terem completado as experiências no tipos ou espécies primitivas, sofrem eles nesses mundos chamados ad hoc, né? Essa ad hoc é uma palavra que vem do latim, que significa para este fim. São os mundos dos elementais, são mundos para as adaptações necessárias para que esses seres adaptem-se no seu corpo, né, no seu invólucro, para que eles tenham a possibilidade de manifestar outras faculdades, outros caminhos para a sua evolução. Os mundos fluídicos. Os mundos fluídicos, eles são destinados à habitação de espíritos que desde o início de seu aprendizado, como seres conscientes, nunca faliram. Este fato possibilita progredirem no estado fluídico sem necessidade, portanto, de encarnarem nos mundos materiais propriamente ditos, que seriam os mundos mais de prova e expiações. Então, esses espíritos, eles têm um estado mais fluido, não tem necessidade de ter esse corpo denso, material que nós aqui temos no planeta de provas e expiações, porque são espíritos que caminharam sempre na evolução, sempre no bem, não faliram nas suas encarnações e, portanto, eles conseguem um caminhar mais rápido em sua jornada evolutiva. Eles encarnam, mas não em mundos que têm a necessidade tanto da matéria como nós que estamos num planeta de provas e expiações. Os mundos materiais. O mundo primitivo é um mundo material, um mundo de prova e expiação, um mundo de regeneração, porém em estados diferentes. São mundos onde os espíritos iniciam seu aprendizado partindo da simplicidade e da ignorância, desenvolvendo-se e progredindo gradativamente. O grau da densidade da matéria que os constitui é mais ou menos densa de conformidade com o seu estado de progresso. São assim esses mundos materiais mais ou menos inferiores ou superiores, mas através dos tempos, acompanhando o progresso dos seres que os habitam, alcançarão categoria dos mundos superiores ou celestes, destinados aos espíritos que já alcançaram o estado de pureza. Da mesma forma, né, que os habitantes de um determinado mundo, eles vão ter uma evolução, essa categoria de mundo também vai evoluir. É um exemplo que nós podemos ter até do nosso planeta, que veio de um mundo primitivo, passou por um mundo de expiação de provas e que agora está num processo de transição para o mundo de regeneração. Esses mundos materiais, diferentes dos mundos fluídicos, eles são mundos em que o grau de densidade do nosso corpo vai ser mais ou menos denso de acordo com o progresso desse mundo. Eles podem ser inferiores, como os mundos primitivos, ou até um pouco mais superiores, como os mundos de regeneração. E
a partir do que vai havendo a evolução dos seres que o habitam, esses mundos também vão progredindo. Então haverá um momento que a Terra também vai ser um mundo celeste, né? Porque vai ter habitantes que estarão num estado mais divino, num estado de pureza. Demora ainda, né? Vamos devagarzinho, mas vamos chegar lá. Mundo de provas e expiações correspondem aos mundos em que ainda predomina o mal, a superioridade da inteligência num grande número de seus habitantes indica que eles não são um mundo primitivo. Suas qualidades inatas são a prova de que os espíritos ali encarnados já realizaram um certo progresso, mas também os numerosos vícios a que se inclinam são um indício de uma grande imperfeição moral. A Terra está inclusa nessa classificação, todavia está em fase de transição, prestes a entrar na fase de regeneração, que lhe permitirá ascender na escala dos mundos. Os mundos de prova e expiações ainda têm a predominância do mal. Diferente dos mundos primitivos, os seus habitantes eles têm uma inteligência superior em comparação ao mundo primitivo. A gente consegue perceber que existe uma capacidade de desenvolvimento científico, de trazer novas descobertas, porém, esses habitantes ainda trazem grande imperfeição moral. Nesse caso, nós fazemos parte deste mundo. A Terra é um mundo de prova e expiações, porque ainda nós precisamos muito melhorar a nossa evolução moral, nós temos que nos desfazer de muitos vícios que nós temos. E nesse processo de evolução que os seres humanos da Terra vão progredindo, o planeta também vai acompanhando para que ele possa também ascender nas escalas dos mundos. Os mundos regeneradores. Nesses mundos encarnam espíritos em fase de regeneração e que, apesar de seu acentuado progresso, ainda têm o que expiar para que progressivamente saiam da materialidade. Ainda nos mundos regeneradores existe o sofrimento, mas os espíritos que habitam esses mundos regenerados, né, ou esses mundos regeneradores, são espíritos que são mais propensos ao bem. Ainda existe o mal, mas o bem ele ainda tem a maior predominância. Esses espíritos vêm expiar, né, seu passado, vêm para fazer as suas expiações, mas são mundos que aos poucos vai evoluindo para também que haja uma mudança dos seus habitantes e que também haja uma elevação na categoria de mundo. Hoje que nós passamos por esse momento de pandemia, muitas vezes nós paramos para refletir qual será o propósito dessa pandemia. E aí nós voltamos um pouquinho para o que aconteceu com o planeta Capela, no momento em que havia necessidade de que os espíritos que não tinham a moral necessária para se manterem num mundo regenerado, eles tivessem que ser exilados, eles tivessem que ser enviados para outros tipos de planetas que estivessem ao nível do seu progresso espiritual. Hoje a Terra passa por um momento muito semelhante ao do Capela.
Nós temos os desencarnes coletivos causados pela pandemia, nós temos as pessoas, muitas bastante sensibilizadas, buscando refletir e se tornarem mais conscientes do propósito da vida. Estamos despertando para entender que não estamos aqui para brincar, estamos aqui por um propósito divino, porém, sem nenhuma crítica, porque não temos o direito de criticar ninguém, até porque não somos juízes, somente a Deus cabe julgar, e Ele, como um Pai bondoso e misericordioso, Ele não julga, Ele está sempre nos dando chance, Ele usa a possibilidade das reencarnações para que nós possamos aprender, entendendo que nós somos alunos, sim, e que nós precisamos frequentar aquela escola que vai nos ensinar aquilo que nós precisamos. Então, nós temos muitos irmãos aqui no nosso planeta que não conseguem entender que existe um propósito divino e não conseguem despertar para esse momento em que o nosso planeta está passando, que é um momento em que o nosso planeta está mudando de categoria de mundo e que aqui permanecerão somente aqueles espíritos que têm o desenvolvimento espiritual adequado para se adaptarem à vida aqui. Então, muitos que aqui estão encarnados, eles serão exilados para planetas com uma evolução inferior. Muitos permanecerão num planeta de provas e expiações. A próxima categoria de mundo são os mundos felizes. Eles são habitados por espíritos já regenerados, depurados de todas as más tendências. Neles só impera o bem. O mal já foi totalmente vencido. Sua variedade é como a dos demais mundos já descritos, grande, e há inferiores e superiores uns aos outros na sua categoria. O que quer dizer isso? Nos mundos felizes, da mesma forma como há planetas que estão no início do estágio, né, de serem um planeta de provas e expiações, e outros que estão na mudança, na transição para outro tipo de mundo, no mundos felizes também. Há mundos felizes que estão no início e outros que já estão se elevando para outra categoria. Esses mundos, como os espíritos que o habitam, já se acham no início do período de semifluidez, iniciando-se aí a desmaterialização do corpo denso. Então já começa a ter uma mudança no corpo desse espírito. É um corpo mais sutil, sem tanta necessidade dessa matéria densa que é formada o nosso corpo. E quando nós falamos a vida em outros planetas, há vidas de maneiras diferentes. Há seres humanos que não precisam ser iguais a nós, há mais fluidos, menos materializados. A vida ela tem diferentes formas. Um mundo de regeneração, onde as virtudes e os defeitos se mesclam, não existem expiações, mas ainda há provas. Já no mundo que é chamado de mundo feliz ou mundo ditoso, há o predomínio do bem sobre o mal, não há mais provas nem expiações. Então, como o espírito que vive num mundo feliz, ele vem propenso sempre ao bem, ele vai buscando cada vez mais a sua evolução moral através das suas práticas do bem, e não tem mais necessidade desse corpo tão denso quanto o nosso. A outra categoria de mundos são os mundos celestes ou divinos, né? A esfera crística.
onde a predominância do bem nesses mundos celestes ou divinos. Há uma perfeita harmonia entre os espíritos que os habitam, perfeita sintonia com as leis divinas, sendo todos os seres que os povoam colaboradores diretos do Criador na direção do universo. Os espíritos divinos gozam de ampla liberdade, são sábios e amorosos ao extremo, têm da justiça perfeito senso e já perderam o contato com os planos inferiores, dos quais estão muito afastados. São seres de extrema fluidez. Haverá um momento, né, em que nosso planeta será um mundo celeste, quando os seus habitantes já tiverem nesse estágio de viver em harmonia, de viver de acordo com as leis divinas, mas é um estado de progressão que demora bastante. Mas que isso seja para nós uma esperança de que nós podemos estar melhorando a cada dia, através da reforma íntima, através da mudança que nós podemos nos propor. Lógico que estamos muito longe de sermos habitantes desse mundo celeste, mas que nós possamos fazer a nossa reencarnação valer a pena, buscando o conhecimento, buscando a prática do bem, buscando melhorar a nossa conduta moral, para que a cada encarnação que nós tivermos, nós podemos subir um degrauzinho nessa evolução espiritual e estarmos contribuindo para que o planeta que nós estejamos encarnado também possa se elevar a uma outra categoria de mundo. Quero encerrar esta aula agradecendo a oportunidade de mais uma vez aprendermos juntos. Eu gosto muito de ter esse momento que eu compartilho com vocês, porque eu me sinto uma aluna e eu acho tão bom aprender. E é um momento de estudo, é um momento tão importante, porque quando eu estou falando para vocês, eu também estou falando para mim. E é um momento que eu também posso ter a possibilidade de estar refletindo sobre minhas atitudes, o quanto eu também preciso estar buscando ser um espírito melhor. E eu vou encerrando com a minha gratidão e com um pensamento, uma afirmação de Allan Kardec. O amor é de essência divina. E todos vós, do primeiro ao último, tendes no fundo do coração a centelha desse fogo sagrado. Porque se nós olharmos para o Cristo, ele veio ao nosso planeta para nos ensinar a viver dentro do amor divino. Então, que nós possamos cada vez mais aprender como é amar, para que nós possamos também nos tornar espíritos melhores. E aqui eu deixo para vocês um grande beijo e a minha gratidão.